oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana com nossa aula de ciências, tá? A gente vai relembrar alguns conceitos sobre os reinos dos seres vivos, que são essenciais aos nossos estudos, para a gente poder realizar as atividades no livro de atividades, tá? A gente vai começar falando sobre o reino Monera, que é o reino que é formado pelas bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias, tá? Todos os seres, eles são muito simples, unicelulares e com célula procariótica, que são aquelas células sem núcleo diferenciado, tá? Não tem divisão. Esses seres microscópicos, eles são geralmente menores que 8 micrômetros, são bem pequenininhos, só podem ser vistos a microscópio, não podem ser vistos a olho nu, tá? As bactérias, elas são encontradas em todos os ecossistemas da Terra e são de grande importância para a saúde, para o ambiente e para a economia. As bactérias, elas são encontradas em qualquer tipo de meio, no mar, na água doce, no solo, no ar, inclusive no interior de muitos seres vivos. Agora a gente vai ver alguns exemplos da importância das bactérias na nossa vida. Na decomposição de matéria orgânica morta, que esse processo é efetuado tanto aeróbia quanto anaerobiamente, tá? Em agentes que provocam doença no homem, em processos industriais, no ciclo do nitrogênio, na engenharia genética, na biotecnologia. Nessas áreas são utilizados para a síntese de várias substâncias, por exemplo, a insulina, tá? E o hormônio de crescimento, certo? As estruturas das bactérias. As bactérias, como eu já falei, elas são micro-organismos unicelulares procariotos. Eles podem viver isoladamente ou construir agrupamentos coloniais de diversos formatos. As células bacterianas contêm 4 componentes fundamentais a qualquer célula: membrana plasmática, citoplasma, ribossomos e cromatina. No caso, é uma célula de DNA circular, tá? Que constitui o único cromossomo bacteriano. Tá? A gente vai relembrar também sobre o reino protoctista, tá? Antes chamado de protista, agora protoctista. O reino protoctista, ele é formado por vários organismos eucariontes, que é diferente do reino Monera. Estão presentes em seres que se diferem, ou seja, são diferentes das características dos fungos, dos vegetais e dos animais. Ou seja, o reino protista ele é composto por protozoários e algas, tá? Tem várias classificações. Os protozoários e as algas, eles faziam parte dos reinos, como o reino animal e o reino vegetal, tá? Entretanto, esses organismos, eles são incapazes de formarem tecido verdadeiro. A partir disso, teve a necessidade de se criar um reino próprio, para que as características deles foram estudadas separadamente. Após a criação do reino protista, constatou-se que esse grupo de organismos ele possuía características próprias, ou seja, se comparados a outros reinos, o reino protoctista ele é o único que não descende de um ancestral comum, ou seja, eles não são monofiléticos, tá? O reino fungi. No reino fungi, incluem-se os fungos, organismos heterotróficos, multicelulares ou unicelulares, que já foram considerados as plantas primitivas. Uma das diferenças entre esses dois grupos está no fato de que as plantas possuem clorofila, uma característica ausente nos fungos. Existem mais de 100 mil espécies de fungos descritas e alguns especialistas acreditam que 1000 são descobertas a cada ano. Então, assim, são várias descobertas, né, de vários fungos. Essas espécies apresentam um papel ecológico muito importante. Elas atuam, por exemplo, com bactérias no processo de decomposição. Além disso, algumas apresentam grande potencial econômico e outras são responsáveis por desencadear doenças no nosso corpo. Como representantes conhecidos dos fungos, a gente pode citar os mofos, os bolores e os cogumelos. Algumas características gerais dos fungos
são o quê? Como eu já falei, são organismos heterotróficos, eucariontes e podem ser unicelulares ou multicelulares. A grande maioria das espécies ela é filamentosa, sendo esses filamentos denominados de hifas. Alguns fungos são formados por várias hifas densamente unidas, que formam o chamado micélio. O micélio ele pode ser observado em cogumelos, tá? Como exemplo. Agora os vírus. Os vírus eles são seres muito simples e são minúsculos, tá? Então, formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo um material genético que, dependendo do tipo de vírus, pode ser o DNA ou o RNA, ou os dois juntos, tá? A palavra vírus ela vem do latim vírus, que significa fluido venenoso ou toxina. Atualmente, ela é utilizada para descrever os vírus biológicos, além de designar metaforicamente qualquer coisa que reproduza de forma parasitária, como ideias, por exemplo. O termo vírus de computador nasceu por analogia. A palavra vírus, ou víron, é usada para se referir a uma única partícula viral que estiver fora da célula hospedeira, tá? Das mais ou menos 1.739.600 espécies de seres vivos conhecidos, os vírus representam 3.600 espécies. O vírus ele é uma partícula basicamente proteica que pode infectar organismos vivos. Os vírus são parasitas obrigatórios do interior celular. Isso significa que eles somente se reproduzem pela invasão e possessão do controle da maquinaria de autorreprodução celular. O termo vírus geralmente refere-se às partículas que infectam eucariontes, que são os organismos cujas células têm carioteca. Enquanto o termo bacteriófago ou fago é utilizado para descrever aqueles que infectam procariontes, os domínios das bactérias e as achárias, certo?